A campanha da Fraternidade esse ano leva a proposta com o tema Fraternidade e Ecologia Integral. A proposta é feita pelos bispos do Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acolhendo as sugestões vindas dos regionais, dos organismos do povo de Deus, das ordens e congregações religiosas e dos fiéis leigos e leigos. Eles acolhem um tema e um lema para a campanha da fraternidade, com o objetivo de chamar a atenção sobre uma situação que na sociedade necessita de conversão em vista do bem de todos. Com o tema, esse ano, Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema, Deus viu que tudo era muito bom. Que alegria recebermos aqui a palavra do Senhor Bispo, da nossa Diocese de São João da Boa Vista, Dom Eugênio. Reverendíssimo Senhor Bispo, estamos na campanha da fraternidade em plena quaresma, né? Como que é a escolha do tema da campanha da fraternidade? Durante a quaresma, a Igreja do Brasil, há mais de 60 anos, vem oferecendo um tema que ajude na espiritualidade quaresmal, que nos convida à conversão. Naturalmente, a conversão, ela parte de uma consciência pessoal, cada cristão deve fazer o seu caminho, mas não existe cristão isolado, o cristão vive em comunidade. Então, também as questões que envolvem a vida da igreja, a vida das pessoas, a vida da cidade, a vida da sociedade, elas dizem respeito à nossa fé cristã, que nos chama a dar respostas. Aí, diante das necessidades que a sociedade brasileira vem vivendo, então é o momento em que nós fazemos, enquanto Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a escolha de um tema inspirador. E o tema inspirador, ele parte da Bíblia, né? O tema, por exemplo, deste ano é Diante da criação, Deus viu que tudo era muito bom. É a referência dos primeiros capítulos do livro do Gênesis. E por que nós escolhemos esse tema da fraternidade e a ecologia integral deste ano? Nós estamos recordando 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. São Francisco, ele foi referenciado e reconhecido como a maior personalidade do segundo milênio. E essa escolha não foi feita pela Igreja, foi feita por todas as instituições internacionais que, quando foram fazer esta pesquisa na virada do milênio, qual foi a pessoa mais importante que influenciou mais? São Francisco. Então, recordarmos esses 800 anos do Cântico das Criaturas é algo extraordinário para nós. Um segundo, porque nós estamos celebrando e recordando também os 10 anos da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. E Laudato Si é uma referência a este Cântico de São Francisco, aonde o Papa Francisco usa pela primeira vez esta expressão, ecologia integral, porque a ecologia, ela não está ligada somente com a natureza, com as árvores, com os animais, com as águas, mas ela está ligada com toda a realidade humana. Então, quando falamos hoje de ecologia integral, nós estamos falando da relação do ser humano com todas as expressões de vida do nosso planeta. E um terceiro elemento que se torna muito importante e urgente, no Brasil, este ano, nós vamos estar celebrando a COP30. O Brasil vai sediar, né, essa iniciativa internacional de reflexão e de decisões sobre a dimensão do aquecimento global. Então, todos nós estamos experimentando a cada ano o que significa isto. Então, negar essa realidade não tem mais como. Nós estamos, vivenciando a dureza do que é experimentar, esta influência do aquecimento global. Então, a COP30, nós como igreja, como instituição que atua no Brasil e no mundo todo, através do Vaticano e da CNBB, nós vamos estar oferecendo reflexões, participando, das iniciativas de reflexão e da execução daquela grande assembleia dos representantes dos países do mundo. E ela vai ser em Belém, ali no meio da floresta amazônica. Esta é uma referência também muito importante, porque falar da Amazônia como um pulmão mundial, agora os líderes mundiais vão poder estar
percebendo que a Amazônia não é só árvores, animais, a Amazônia é gente. A quantidade de pessoas que vivem no contexto da Amazônia, ali é para que a gente entenda que quando falamos de ecologia integral, nós estamos falando a partir do ser humano nesta relação com toda a natureza. Estamos vivendo aqui em um tempo quaresmal. O que esse tempo representa de forma mais precisa para cada indivíduo, de forma pessoal e coletiva? A Igreja Católica, ela tem uma dinâmica litúrgica que se chama ano litúrgico. Esse ano litúrgico começa com a preparação do tempo do Natal, que nós chamamos tempo do Advento. Então são 4 domingos em que a gente se prepara a festa do Natal. Depois, quando nós vamos recordar e celebrar o mistério mais importante da vida do cristão, que é a ressurreição de Jesus Cristo, a Igreja oferece também um tempo de preparação para a festa da Páscoa. Então, o primeiro sentido do tempo da Quaresma é aquele tempo em que a comunidade cristã, cada cristão, é convidado a fazer uma preparação para a maior festa cristã. Então, se a gente faz a comparação de quando se vai preparar uma festa, você organiza um ambiente, você ornamenta, você vai fazer a aquisição daquilo que é necessário para que a festa aconteça. Então, nesse sentido também, a dinâmica da Quaresma é um momento em que nós vamos arrumar a nossa casa interior, fazer um caminho de mudança de vida naquilo que não está bom, arrumar as nossas relações em nível de família, o exercício do perdão para que a festa da ressurreição aconteça, organizar melhor as nossas comunidades para que sejam um exemplo de acolhida, de comunhão e jamais de intrigas ou divisões ou fofocas no nosso meio. E olhando o contexto social também, o que a nossa cidade precisa se organizar para que a expressão do Cristo vivo presente seja mais celebrado, respeitado. Então, os cuidados da vida. Então, tempo da Quaresma, tempo de preparar a festa cristã, a maior delas, a ressurreição de Jesus Cristo. Dom Eugênio, a população ainda fica muito em dúvida quanto ao jejum, à abstinência nesse período da Quaresma. Muitos ficam pensando assim, mas modernizou. Como que fica essa questão para os católicos? Quando a gente começa a Quaresma, na quarta-feira de cinza, o evangelho que nós rezamos naquele dia, que tem na celebração eucarística, é de Mateus, o capítulo 6, onde Jesus apresenta 3 propostas concretas para que a gente prepare bem a festa da Páscoa. Ele fala da dimensão da oração, é nós intensificarmos o nosso diálogo com Deus. Ele fala da esmola, que é hoje a nossa solidariedade, a nossa partilha com quem mais precisa, e quando a gente fala também em nível de sociedade, é nós estarmos defendendo políticas públicas que possam trazer mais dignidade às pessoas. E a dimensão do jejum. O jejum é uma dimensão mais pessoal, em que nós somos convidados a educar a nossa vontade para que nós não sejamos vítimas dos nossos desejos. Então, o jejum é algo que a gente faz num nível pessoal para que a gente diga, eu não sou vítima da vida, eu não sou vítima dos meus desejos, mas a minha vontade eu sou capaz de orientá-la para a vida, para aquilo que me faz bem e na relação com as pessoas também, para que eu seja uma pessoa de construção, de unidade, de comunhão. Então, o jejum, ele tem que ser um exercício em que a minha vontade vai ser educada para que eu lide melhor com os meus desejos. Então, pode ser uma dimensão no nível de uma alimentação. Então, se você tem um exagero em que você não é capaz de, pela sua decisão, pela sua vontade, deixar de comer alguma coisa e que aquilo te faz mal, que aquilo te prejudica, então é hora de você exercitar a sua vontade sobre o seu desejo de alimentação. Se você tem uma tendência a não ser verdadeiro nas suas palavras, nas suas posições, então durante a Quaresma é um exercício. Agora, eu vou falar só aquilo que é verdade.
Então o meu jejum vai ser jejum de palavras, especialmente nesse meio social hoje que a gente vive, da produção de tantas fake news, de tantas mentiras, e as pessoas passam mentiras para frente como se fosse normal hoje. Então o jejum, né, de uma verdade, o jejum de um posicionamento de verdade, isso educa, né, o ser humano para uma postura mais verdadeira. Então é isso, o jejum é para nos educar, para sermos mais responsáveis pelos nossos desejos. O jejum ele mortifica o corpo, e a nível espiritual de oração também é extremamente importante, né? Justamente, o jejum ele vai estar, né, na mortificação não somente do corpo, mas da consciência. É uma reeducação de níveis, seja da alimentação, seja da consciência moral, dos meus posicionamentos. Junto disso, né, conforme Jesus nos orienta, a dimensão da oração é para que a gente possa ter um diálogo mais aprofundado com Deus, uma intimidade mais profunda com Ele, aonde eu percebo que Deus não está fora da minha realidade, mas conforme Ele até nos instrui na quarta-feira de cinza, quer rezar, entra no seu quarto. Qual que é o significado disso? Entra na sua consciência, entra no seu interior, é onde Deus escolheu fazer morada. Somos templos vivos de Deus. Nós que nos abrimos a Deus, nós que amamos a Deus, Jesus diz, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, entrar numa experiência mais profunda de oração é entrar nesta realidade mais profunda do nosso eu, da nossa consciência e das nossas vontades. A nossa diocese é bem grande, né? Qual é o desafio, então, como pastor, nesse momento? Somos 18 municípios, né, que compõem a Diocese de São João da Boa Vista, são 79 paróquias. Né? Eu estou para completar, né, um ano, no dia 7 de abril, da ordenação e da posse como bispo. Vou falar primeiro até de uma alegria. A alegria é ver a potencialidade que essa diocese tem, da quantidade de vocações, o número de padres, de agentes de pastoral, é uma força grandíssima. Então as pessoas têm um amor muito profundo a essa diocese. E como desafio é fazer um aprofundamento do nível da nossa fé, de evangelização, é estar sempre atento para que as pessoas voltem mais ao Evangelho. Nossas comunidades são muito marcadas, né, por um elemento muito importante que são as devoções, mas quando as devoções não são evangelizadas, não são fundamentadas na palavra de Deus, no Evangelho especialmente, às vezes a gente cai no que a gente chama de devocionismo e a fé fica muito infantil, né, não fica uma fé fortalecida. Então por isso que o grande desafio que eu encontro é para que a gente intensifique cada vez mais as experiências do conhecimento da pessoa de Jesus que os evangelhos nos revelam. Muito obrigada, senhor bispo, pela palavra, e vamos aguardar um novo momento. Dá uma bênção, né, para a população mocoquense. Isso, a todos que nos acompanharam pela TV direta, que a experiência da Quaresma seja uma alegria de estar preparando uma festa. E ao estar preparando a festa, se encontra alguma coisa que não está bem, esteja fortalecido para dar esse passo, para que a vida seja muito mais bem cuidada no nosso meio. E para todos que nos acompanharam aqui nesse momento, a bênção de Deus, cheio de amor e bondade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.